primeira convidada do dia, Ariane Benedito, economista aqui com a gente todas as terças-feiras. Ariane, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Minha terça-feira é sempre muito melhor por estar aqui com vocês. Obrigada. A nossa também, a gente que agradece. Ariane, quero começar falando contigo, né? Um cenário incerto, dentre tantos cenários incertos que estamos vivendo ultimamente, acaba sendo para a questão dos juros aqui no Brasil. A gente comentou na semana passada, a gente falou sobre o cenário colocado ali pós-Copom, a ata a gente comentou bastante também, e agora a gente está vendo uma movimentação do próprio mercado sinalizando ali no Boletim Focus de que está um pouco mais complicado para o Banco Central continuar o ciclo de afrouxamento monetário. Alguns economistas até sinalizando que o Banco Central pode parar nos 10,5 sem cortes adicionais, justamente por conta de todo esse cenário. Eu queria entender um pouco da sua opinião se o cenário de 2 cortes de 0,25 ou possivelmente mais cortes de juros já ficou para trás, de uma semana para cá, mudou tanto assim o cenário a ponto da gente ver economistas ficando bem mais cautelosos e pessimistas com a trajetória de juros aqui no Brasil. Eu acho que mudança de cenário ainda não, né? Se a gente pegar os últimos indicadores ali, que até contribuiu na mesmo time da divulgação e da decisão de política monetária aqui no Brasil, não, até por isso que foi uma grande surpresa, uma comunicação muito mais dura por parte do Banco Central, depois a questão mais politizada em que dividiu o mercado, depois mudou a projeção de todo mundo. Agora, olhando de forma mais técnica, que conforme passa o evento, obviamente, as casas elas vão começar a ajustar as suas projeções de acordo com o que o documento oficial traz para a gente, a incorporação da projeção do próprio Banco Central em relação à expectativa versus a projeção da instituição, e todo mundo está chegando num denominador comum que pelo menos 10% de Selic, né, no fechamento de 2024 é o que vamos ter. Antigamente, algumas casas acreditavam que até 8% poderia chegar, mas de acordo com o evento que a gente está vivendo aqui no Brasil, que muda completamente toda a questão econômica daqui para frente, e sem muitos dados para trabalhar, juntamente com esse evento da política monetária, né, de uma mudança de comportamento do Banco Central, ficou ainda nesses 10%. Dizer que vai ter um corte ou vai manter mais 2 cortes de 0,25, porque se a gente pegar ainda 10%, que é a expectativa do Focus que foi divulgada ontem, a gente ainda pode ter uma magnitude de 50 pontos de cortes para chegar nessa expectativa. Mas eu acredito que a semana após semana, com uma piora, né, dessas expectativas, talvez a gente veja o Focus trazendo mais do que 10% do que propriamente dito, uma expectativa de que pare por ali e o Banco Central traga mais 25 ou mais 25, né? Ainda está nessa possibilidade, quando a gente olha separadamente, não a totalidade do Focus, a gente consegue ver que o mercado ainda está precificando 25 mais 25, né? Mas até lá muita coisa pode acontecer, e o determinante vai ser o comportamento da medição do IPCA, que vai sair, né, em relação a esse mês que já aborda parte do evento do Rio Grande do Sul, mas alguns dados relevantes, como os dados de atividade também. A gente teve o dado da PNAD, que trouxe o aumento da taxa de desemprego, mas ainda muito marginal para o que se espera de desaceleração, dada a magnitude de juros, né? Então, de fato, a próxima reunião ela é uma incógnita para todo mundo. Ainda temos mais o mercado tendendo a 0,25 da próxima do que nenhum reajuste, mas as discussões já começam sim, Felipe, como você trouxe, a abarcar uma possibilidade de que não haverá mais cortes e o anúncio será a estagnação, né, o fim do ciclo de cortes de juros aqui no Brasil, pelo menos dentro de 2024. Ariane, você imagina que, de repente, as últimas falas do Gabriel Galípolo, né, até na semana passada ele falou, eu considerei até cair 0,25 ao invés de 0,5, né, no meu voto, por conta de todo o cenário, mas eu quis manter
ali um compromisso com o guidance, falando que se houver desancoragem, o Banco Central vai ser enérgico, vai agir. Essas falas, né, de um membro indicado pelo governo atual, possível presidente do Banco Central após a saída do Roberto Campos Neto, uma fala mais, um tom endurecido, um tom mais hawkish, pode também ter trazido essa percepção para o mercado de uma mão firme, uma mão um pouco mais pesada do Banco Central, e aí essas estimativas serem alteradas ao longo dessa última semana. Isso pode ter contribuído, né, no desenho desse cenário? Com certeza contribuiu, né? Acho que tecnicamente para a decisão não, né? Eles vêm reforçando esse discurso de que foi 100% técnico, que não houve interferência política alguma, que a discussão é exatamente por uma opinião de contas, e a gente não pode esquecer que o mercado também se comportou assim anteriormente, né? Até chegar mais próximo do 0,25 da probabilidade dessa decisão no dia, o mercado era um mercado dividido, muitos olhando só no curto prazo, olhando os impactos, sentindo que deveria ser um pouco mais apertada, porque daria um carrego estatístico inflacionário difícil de conter dentro de 2025, foi dividindo os técnicos ali de 0,25 a 0,50. No entanto, também há um lado que eu me incluo nessa, que concorda que 0,25 ainda cabe, mesmo sem muitos dados para prever o que o impacto vai gerar ali nessa variável importante, que vai ser um choque sim, né? Isso é um consenso geral, por isso que o balanço de risco da instituição é um consenso. O mais importante do que a magnitude era que todos concordassem com os fatores de risco. A academia também concordamos com todos os fatores de riscos. A questão que vai divergindo é a opinião de cada técnico, de cada profissional, do tamanho do impacto que um aumento de 0,25 e 0,50 causaria para dentro do horizonte relevante, e se haveria necessidade de causar toda essa desancoragem que a gente está vendo das expectativas, seja para juros ou seja para inflação, né? Não é só cumprir o guidance ou não, mas a leitura de fato que viria desta decisão e de não cumprir, ou tomar o risco de apertar agora e depois fazer mais 25 e mais 25. E a gente sabe que uma das variáveis tão importante, tanto quanto a inflação real, é a questão da expectativa, das implícitas, porque é isso que vai movimentar a dívida, isso que vai movimentar poupança. Então, toda essa questão era mais uma discussão se daria para tomar esse risco de 0,25, o quão grande é o impacto de 0,25 para dentro do horizonte relevante. E ficou uma dúvida no ar se a expectativa de inflação da visão do Banco Central mudaria tanto, e por isso já começaram a alertar com menos 0,25, né? Então, pós a divulgação, criou-se uma dúvida de todo mundo parar para pensar se tem algo que o Banco Central está vendo que a gente não está vendo. Mas na pergunta central, o mercado, obviamente, ainda mais nesse período que a gente não pode negar que está politizado em qualquer assunto, não só um assunto econômico, e acaba ficando mais expressivo quando o assunto é economia, porque a maioria não consegue descorrelacionar essas duas vertentes, e entra um trabalho muito técnico, de fato, quando você vai tratar só a economia, que é o que deveria ser. Então, de fato, ajudou a desancorar? Sim, ajudou a desancorar todo esse diálogo, toda essa tratativa, e agora também o dispêndio de tempo que os diretores estão tendo de se explicar, né? Talvez poderia ter evitado. Ariane, e a gente já está vendo, né? O mercado ele vai se adequando, vai se moldando, mas claro que uma desancoragem de expectativa, de não cair mais juro, acaba impactando, acaba trazendo seus reflexos. A gente vê, inclusive, uma série de companhias que poderiam, né, viver um momento melhor, um ímpeto melhor de crescimento, até na esteira da temporada de resultados, com alguns números bastante interessantes, melhora na questão de lucro, na questão até mesmo de algumas varejistas, de inadimplência, na questão de construtoras também, nessa queda de juro impactando na procura maior pelos empreendimentos.
Ou seja, essa mudança de perspectiva ou essa parada, né, no otimismo trouxe algum impacto para o mercado. Você avalia que isso pode se estender, principalmente nesse ambiente ainda de incerteza lá fora? O que sustentava o otimismo aqui dentro já ficou um pouco fora do radar e a gente pode ter ali empresas sofrendo mais, empresas tendo piores desempenhos, inclusive na Bolsa, por conta dessa mudança de visão que a gente está tendo pelo mercado? Sem dúvida, né? Não é só a questão do que as empresas vão ter de impacto no seu resultado, que aí a gente está falando de fato, né? A precificação que vai acontecer lá na divulgação do balanço, e agora a gente vai ter uma tratativa toda voltada para a expectativa. Então, nesse momento, obviamente, os analistas ali com seus estudos de relação entre impacto de juros em determinados setores, aí entra um pouco mais micro, que aí dentro desse setor, quem serão as mais afetadas, e começa aquele jogo de recomendação. Tira essa da recomendação, coloca essa aqui, a gente já está vendo isso acontecer com muita frequência, né? Ontem a gente teve algumas empresas subindo em relação a essas recomendações, outras hoje, por exemplo, empresas de varejo saindo de recomendações de grandes research, e tudo isso vai mexendo no preço, né? Mas, de fato, eu acho que essa é uma questão central que vai mexer na conta dos analistas, que se traduz nessa questão da recomendação. Então, essas empresas vão perdendo um fluxo que também não ajuda a perder valor, né, de forma, na sua totalidade, ali de preço de mercado, é ruim, e posteriormente a gente vai ter o impacto dos juros praticados, que é os juros efetivos no resultado dessas companhias. A gente pode esperar um impacto futuro no resultado em si, que aí a gente está falando mais de economia real, que vai refletir no preço, né? Mas aí você tem as duas contas sendo afetadas, economia real e mercado. Isso se tratando de fluxo, porque, obviamente, a gente vai ter uma parcela do investidor buscando o prêmio de risco nesse momento, aproveitar, porque a gente sabe que hoje o investidor ele entende muito mais os ciclos do que foi um dia, somado que quando vai se afunilando para o final do ano, a gente tem um recurso maior, uma entrada maior de capital especulativo, que pode diminuir esse impacto, mas eu não acredito que, se toda essa tomada de decisão focando para 2025, ajudaria tanto a salvar os ativos de risco dessa forma, principalmente que serão mais afetados. Então, nesse momento, a gente vai ver tanto o fluxo ser trocado de mão, né? Então, a gente vai buscar o prêmio, aproveitar esse prêmio que ele retorna de forma mais atrativa, e também as empresas que têm essa questão de perder valor devido à expectativa do investidor de que elas sofrerão mais devido a esse ciclo, devido a essa diferença de cenário do que era esperado, e agora essas decisões vieram a tirar do caminho um pouco mais próximos para ativos mais correlacionados à economia doméstica. Mas ainda vale também uma máxima, é importante lembrar, expectativa de atividade, né? O Brasil vem passando por uma expectativa de atividade um pouco melhor. Claro que, conforme a gente for tendo dados mais claros desse último mês, e conforme os próximos, de quais são os setores que estão sendo mais afetados, quais estão saindo melhor da condição atual Brasil, haverá uma dissipação desse mal-estar também, e que também vai ser refletido na curva de juros. A gente espera que, com o fechamento, e que ajuda lá no fato, né, também corrobora para que as empresas possam, de alguma forma, retomar esse período mais prósperos, olhando só para curva de juros expectativa, né? Então, assim, é muito cedo ainda falar. O que a gente vai ver no curto prazo de fato, essas empresas perdendo seu valor de mercado, por tudo isso que foi comentado, mas ali para frente, daqui para frente, né, acho que vão ter ainda espaços, mesmo tendo o 0,25 na próxima, ou 0,50 e o encerramento, ou não havendo, né? Curto prazo vai impactar muito devido a essa cobrança no prêmio. Posteriormente, a expectativa de atividade deve fazer deve pesar na outra ponta da balança, o que talvez a gente até tenha uma melhora de cenário, né? Não é querendo trazer uma visão otimista, não dá para ser otimista nesse momento, mas eu acho que em algum momento dá para voltar nessa questão do otimismo quando se trata de leitura de atividade, que é mesmo esse período de caos
que o Brasil está vivendo vai corroborar para que a gente entre nesse período de retomada de atividade que é natural, teoricamente, do que acontece quando a gente tem um desafio como esse, que envolve a reconstrução de alguma parte de uma economia, né? Ariane, Paula Moraes agora, em primeiro lugar, muito bom dia, sempre bom falar contigo. Queria mudar um pouco aqui o nosso tema para entender também a tua visão sobre uma outra notícia que a gente falou mais cedo, que é justamente a regulamentação ali de cotas de importação para 11 itens siderúrgicos, com aumento ali de impostos de 25 pontos percentual ali, excedentes, e traz ali alguma discussão, até mesmo que a gente sabe que isso já era algo ali que o setor siderúrgico já estava cobrando, inclusive, né, há muito tempo, não só neste governo, mas já vinha cobrando de fato essa taxação para melhorar essa competitividade com a nossa indústria interna. Esse planejamento, de fato, de implementar essas cotas de importação para este setor, tem esse objetivo, né, Zili, atender esse pedido, fortalecer a indústria nacional, foi prometido até investimentos ali para arrecadar cerca de 100 bilhões de reais até 2028. Eu queria entender da sua visão, do ponto de vista fiscal, né, como que essa aplicação dessas cotas, os impostos ali de 25% sobre o excedente, eles conseguem, de fato, trazer, influenciar algo robusto ali para a arrecadação do governo? A gente viu até o Haddad se pronunciando, seria possível ali, de fato, superar um aumento significativo na nossa receita aí fiscal? Ou, por um outro lado, também há risco de que a medida possa resultar em efeitos adversos, como o aumento de preços para os consumidores finais, reduzindo também essa competitividade? Exatamente, Paula, bom dia. Você encapsulou muito bem todos os temas importantes dessa decisão, né? Talvez essa... Porque na teoria macroeconômica, quando a gente pega a questão de Laffer, por exemplo, a curva, quando a gente vai traçar um aumento de impostos, obviamente a gente tem uma expectativa primordial de aumento de inflação, mas que essa inflação também causará um efeito na arrecadação. E isso pode ser a tratativa do excedente que eles tanto falam, né? Porque se a gente não tem uma arrecadação via atividade, a gente vai esperar que a gente tenha via preços ou, né, como um precede o outro, talvez a gente tenha vindo de atividade e vindo de inflação também essa arrecadação, né? Mas o imposto adicional, ele vai primeiramente impactar quem é o fornecedor desse produto, até o ponto, né, que a gente discute esse ponto elástico, né, até o... Poxa, perdemos o sinal ali com a Ariane. Vamos ver se a gente consegue reconectar para a gente concluir aí, apesar, né, do sinal travado, mas deu para a gente entender um pouco ali da explicação da Ariane, justamente em relação a essa comparação ali, trazendo, né, um comparativo com a curva de Laffer, quando se trata aí do aumento ali da taxação do imposto, o quanto isso também pode acabar revertendo e não ser assim, não trazer o resultado esperado. Mas vamos recuperar a conexão com ela para que a gente possa, de fato, né, trazer aí a conclusão da opinião dela sobre este tema, que é até mesmo, né, o que eu estava falando agora há pouco ali em relação a uma preocupação não só do Brasil, a própria Janet Yellen também lá nos Estados Unidos tem levantado também essa bandeira, né? Muitos países têm colocado ali, chamado de dumping, essa competição desleal em relação à ameaça da China, globalmente falando, em várias as indústrias, né? De fato, a própria Janet Yellen também acabou trazendo este tema à tona, ela já tem repercutido, né, também bastante esse tema em vários momentos e ontem falou exatamente sobre isso. Eu volto então com a Ariane. Ariane, só para, né, você conseguir concluir ali a sua conversa, você explicava em relação ao comparativo à curva de Laffer, quando a gente perdeu ali o sinal, se você quiser concluir, fique à vontade. Obrigada. É sempre nesse horário, né? A gente precisa conversar e rever, porque na terça-feira passada foi a mesma coisa. Peço desculpas e continuando aqui o nosso raciocínio, sempre um tema muito delicado, né? Quando a gente entra para falar de fiscal. Mas, enfim, acho que o importante é a gente entender que uma medida como essa, lembrando que ela é uma tratativa muito delicada, a gente tem quem adere, quem não vai aderir, né, principalmente a questão dos ministérios, é uma briga em relação
esse setor com o Ministério da Fazenda. Eu acho que ainda tem muita tratativa para chegar num final sobre isso. Não sei se vai perdurar, tenho muitas dúvidas se esse imposto seria um imposto com vida longa, né, ou seria uma coisa imposta, porque além da teoria macro que não joga a favor, a gente sabe que vai ser inicialmente uma arrecadação forçada, eles vão tributar inicialmente, depois o que vale entra aí o mecanismo oferta e demanda e preço da nossa economia, né, que vai ajustar esse mercado. O que pode chegar a causar, dependendo do tanto que será repassado ali no produto final, a gente se tornar um comércio desinteressante, né, porque não terá competitividade perdendo nessa questão do preço, né, e que vai refletir inflação, mas de repente perdendo essa competitividade de mercado, que vai impactar na demanda, futuramente impacta na produção, perde cálculo de atividade, a gente para de crescer nesse setor. Então, em algum momento, a taxação ela tem um efeito muito forte negativamente sobre qualquer setor, é o que traz a teoria. Então, a gente espera uma arrecadação que a gente considera forçada, o imposto nada mais é por isso imposto, uma arrecadação no D0 forçada e que quando começa a ser jogado, né, lançado para o mecanismo natural da economia, ou ele é retirado ou ele faz uma mudança estrutural de preços, ou seja, o preço vai para aquele patamar, né, e dificilmente ele vai conseguir voltar a algum momento e a gente coloca em risco a nossa competitividade. Se está em jogo essa questão da competitividade nacional sobre o produto, eu não acredito que taxação é o melhor caminho. Nunca foi, né, e nunca será devido a esse mecanismo técnico que eu trouxe aqui para vocês, Paulo. Muito bem explicado, viu, Ariane? De forma bem didática, apesar de ser técnico, sendo muito explicado aí, muito bem didático para a gente. Quero agradecer, sempre muito bom falar contigo, muito obrigada. Até terça-feira, até semana que vem. O prazer é todo meu. Dia de agenda fraca, a gente ainda conseguiu selecionar assuntos bem importantes. Obrigada e até terça-feira que vem.